Então, olá, oitavo ano. Agora a gente vai dar continuidade ao estudo de América e África, mas num contexto geopolítico, né? E para entender a geopolítica, a gente vai entrar um pouco na aula de história, no conteúdo da história, né? Por quê? A geopolítica, ela estuda a relação de poder que existe entre os países, seja a relação de poder econômico, político, militar, principalmente a parte política e militar. É isso que a geopolítica estuda. E aí, nessa última unidade, a gente vai entender essa questão geopolítica tanto no contexto histórico quanto no contexto geográfico. No contexto histórico, ele vai dividir em dois momentos históricos: no período de Guerra Fria e depois agora no contexto atual histórico chamado de Nova Ordem Mundial. O contexto de Guerra Fria, a gente tinha um mundo bipolarizado, por isso que é bipolar. Primeiro, vamos entender esse termo, Guerra Fria. O que foi isso? O que foi esse período histórico? Então, foi o período que foi ali do fim da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 90. Um período aí que durou 60 anos, quase, e que ele foi marcado por duas grandes potências militares, econômicas, culturais, sociais no mundo, que eram quem? Estados Unidos e União Soviética. Por isso o mundo bipolar, porque tinham dois polos de poder geopolítico. Bipolar, dois polos, Estados Unidos e União Soviética. E por que Guerra Fria? Porque esses países nunca entraram em conflito direto. Se eles tivessem entrado em conflito direto, provavelmente o mundo teria se dizimado numa catástrofe nuclear, né? Porque eram duas potências nucleares, armadas com milhares de ogivas nucleares, e que, se houvesse um contato direto, um conflito direto entre eles, o uso de ogivas nucleares teria sido muito plausível, muito possível. Então, por isso, Guerra Fria. Foi uma guerra que aconteceu pelas beiradas, né, de formas indiretas, nunca de forma direta. Se houvesse um conflito direto em si entre eles, o mundo como a gente conhece hoje não existiria. Houveram sim conflitos indiretos, guerra do Vietnã, guerra das Coreias, guerras no contexto de África, que a gente vai ver mais para frente, conflitos aqui na América do Sul, ditaduras militares instauradas na América do Sul, tudo isso consequência da Guerra Fria. Beleza? Aqui a gente tem um mapa mostrando a Europa nesse cenário bipolarizado, né? Dois polos de influência. Os países membros da OTAN, parceiros, né? Aliados do Ocidente, dos Estados Unidos, e os países do Pacto de Varsóvia, né? Aliados da União Soviética, né? Ela bipolarizada entre capitalismo e socialismo. Existiam alguns países capitalistas neutros, né, que eram capitalistas, mas não eram aliados militarmente, né, aqui do Ocidente, como Irlanda, Finlândia, Suécia, Suíça, Áustria. E tinha os países socialistas neutros também, poucos, mas existiam, né, como a Iugoslávia e a Albânia. A China também não era um aliado direto do Pacto de Varsóvia. Daí ele vai trazer, né, enquanto a União Soviética consolidava a sua liderança na Europa Oriental, né, em parte expressa da Ásia, onde passou a dividir a influência com a China, né, a Europa Ocidental ficou sob a influência ali dos Estados Unidos. E a América foi hegemonicamente influenciada pelos Estados Unidos. Muitas vezes pela força, muitas vezes trazendo ali a questão das próprias ditaduras militares, financiando ditaduras militares para manter certos países aliados aos Estados Unidos, né? Ele traz a questão da doutrina Monroe, muito citada principalmente na aula de história, né? Que ele fala América para os americanos, né? Ou seja, o continente americano sob o resguardo, sob a influência dos Estados Unidos. E aí a gente tem uma grande exceção nessa doutrina Monroe, uma grande exceção que foi Cuba, né,
que era um Estado sob influência direta dos Estados Unidos por muito tempo. É um país que está do lado dos Estados Unidos, né? A distância entre a ilha de Cuba e o estado da Flórida nos Estados Unidos é 100 e poucos quilômetros por mar. Então, uma influência muito grande norte-americana. E né, teve o governo do Fulgêncio Batista lá, um ditador que foi derrubado por um grupo de guerrilheiros que num primeiro momento queriam somente retirar o Fulgêncio Batista do poder, mas que num segundo momento histórico acabaram se associando à União Soviética, né, gerando uma das crises mais tensas da Guerra Fria. Né? Cuba foi protagonista de um momento onde o mundo chegou mais próximo de viver um apocalipse nuclear. Foi a crise dos mísseis de Cuba, né? Quando a União Soviética estava enviando navios carregados de ogivas nucleares para Cuba. Né? E Cuba está do lado dos Estados Unidos. De Cuba, essas ogivas nucleares podiam dizimar a costa leste norte-americana. Aqui mostra o líder, né, da Revolução Cubana, né, Fidel Castro, discurso em janeiro de 59 para a multidão na capital do país, que ele assiste defender a execução de defensores do antigo presidente deposto. Então é um regime muito contraditório, um regime ditatorial também, que foi imposto por Cuba, mas Cuba também conseguiu ter muitas conquistas sociais, né? Saúde pública, educação pública excelente, mas, claro, muitas restrições à liberdade democrática do povo, né? Que estão sendo retomadas agora, e hoje esse é o grande desafio de Cuba. Adiantando um pouquinho, falando já do contexto de nova ordem mundial, né? Mas esse é o atual desafio de Cuba. Associar essas conquistas muito interessantes que foram ganhadas no contexto de Guerra Fria, principalmente associadas à saúde e à educação pública, manter essas conquistas, mas abrindo o país, né, a economia global e a democracia, a liberdade do povo. Né? Os setores da economia em Cuba, então a gente tem aqui, né, uma estabilização do setor terciário. Cuba depende muito do turismo, o que movimenta a economia do país é o turismo, né, por ser um país caribenho, com belas praias, é muito atrativo o turismo. Após a reaproximação de Cuba com os Estados Unidos, na última década, a gente teve um aumento do turismo. O secundário e o primário, ali, principalmente produtos tropicais, né? O tabaco, o cacau, ali, representa muito pouco da economia cubana. E aqui a gente vai ler um texto de Conexões que trata justamente disso, né? A relação entre o contexto de Guerra Fria para nós, para a América Latina. A maior consequência da Guerra Fria foi a instauração de inúmeras ditaduras militares em vários países, né? Que levou a milhares de mortos e desaparecidos e a crises econômicas, né? No Brasil, a ditadura militar foi terrível, né? Levou a tortura e milhares de mortos, né? Muitas pessoas, e a educação, a qualidade da educação no país caiu muito durante o período da ditadura, e a valorização que se tem ao estudo, ao ensino e à educação até hoje no Brasil, por parte da população em geral, é precária, e isso começou nesse período. Né? Sem falar da grande crise econômica que foi gerada no período da ditadura, né? A dívida orçamentária que ficou no país. Então, em reação aos interesses soviéticos e cubanos na década de 60 e 70, principalmente os Estados Unidos apoiaram grandes golpes de Estado e regimes militares aliados ideologicamente de seus interesses na região. O principal objetivo estratégico era impedir a repetição do exemplo cubano. Né? Então, a intenção dos Estados Unidos ao apoiar esses golpes militares na América Latina é que não tivessem várias Cubas surgindo no contexto de América Latina. Assim. Mas falando especificamente de Brasil, o Brasil é muito difícil acontecer isso, porque já tinham muitas multinacionais instaladas aqui, o Brasil já tinha uma outra dinâmica, uma economia totalmente diferente, uma dinâmica geopolítica, macroeconômica muito diferente de Cuba. O Brasil nunca viraria um país socialista, mesmo naquele contexto. Mas, enfim, mesmo assim, se instalou uma ditadura aqui. Né? Leia a notícia a seguir sobre alguns fatos ligados ao período de ditadura militar no Brasil, que durou 21 anos, né? De 1964 até 1985.
No Brasil, o número oficial de pessoas assassinadas ou desaparecidas durante a ditadura é baixo. Baixo em comparação realmente a terrores que aconteceram no Chile e na Argentina, mas toda a vida que se perdeu é um fato terrível, né? No entanto, investigações mais recentes, desencadeadas no entorno do trabalho da Comissão da Verdade, colocam dados oficiais em xeque, conforme atesta a reportagem a seguir. Em fevereiro de 2018, ossadas do paulista Dimas Antônio Casemiro foram identificados quase 50 anos depois de ter sido torturado e assassinado pela ditadura militar, em 1971. Esse foi o período mais terrível da ditadura, ali de 68 até final da década de 70, ali, até 75 foi o período mais terrível da ditadura. Os 7, 8 anos ali são os anos de chumbo ali mesmo. A identificação de Dimas foi feita por um laboratório na Bósnia. A análise foi feita em conjunto com o Grupo de Trabalhos Perus, né, o GTP Perus. Mas no caso em que a verdade dos crimes da ditadura apareceu. Em 4 de setembro de 90, a Prefeitura de São Paulo exumou uma vaga clandestina no cemitério Dom Bosco, em Perus, com mais de 1000 ossadas em sacos plásticos de pessoas que teriam sido assassinadas pelo regime militar. No início dos anos 70, período mais repressivo da ditadura, né, esse período que eu falei ali de 68 até 74, 75, as identificações, como a de Dimas, ocorrida agora, confirmam os crimes hediondos. Entre as 1049 ossadas contabilizadas em Peru, a maior vala clandestina descoberta no país até aquele momento, estavam restos mortais de militantes políticos assassinados e desaparecidos no período de ditadura militar brasileira. A Comissão da Verdade confirmou 470 assassinatos pela ditadura, mas ainda muita verdade a ser revelada. Então foi um período terrível, um período de Guerra Fria, né? E como a gente viu, né? A guerra total não aconteceu, né? Mas a Guerra Fria gerou sim inúmeros conflitos no mundo inteiro, e essas mortes derivadas da ditadura militar aqui no Brasil são uma consequência sim da Guerra Fria. Então vamos fechar as atividades para fechar a aula aqui. De acordo com o que você estudou sobre Cuba ali, a questão da América Latina, né? Qual a preocupação geopolítica dos Estados Unidos tinha em relação a Cuba durante o período de Guerra Fria? Porque tinha um aliado da União Soviética colado nos Estados Unidos, né? Porque, a princípio, todos os países socialistas aliados à União Soviética estavam muito distantes dos Estados Unidos. A partir do momento que Cuba se aliou à União Soviética tinha um aliado que fazia fronteira dos Estados Unidos. Por que a União Soviética teve interesse em apoiar Fidel Castro? Justamente para ter um aliado do lado dos Estados Unidos, né? Poder, numa situação de guerra, lançar mísseis e enviar ataques de uma base muito próxima aos Estados Unidos. Algumas mudanças ocorreram em Cuba nos últimos 10 anos. Então foi aquela abertura econômica promulgada pelo governo do Barack Obama, né? Para Cuba se democratizar, né? Cuba assumiu o compromisso de se democratizar, de ter mais liberdade democrática para a sua população. Em contrapartida, os Estados Unidos aproximou suas relações econômicas com Cuba. Um breve panorama da situação do povo cubano. É aquilo que eu disse. É um povo que tem excelentes índices de qualidade de vida no que se refere à educação e saúde. Porém, falta o acesso a certas tecnologias do mundo moderno, a liberdade de expressão e política, que somente agora eles estão conquistando. Que atividade tem se desenvolvido com mais intensidade em Cuba nos últimos anos? O turismo. Beleza, galera? Então é isso. Fiquem atentos até a próxima aula.